Seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos vamos meditar na doce, na preciosa Palavra de Deus. E antes que nós leiamos o texto que está em Atos, no capítulo 1 e no verso 8, eu quero agradecer o carinho da sua companhia e dizer que é muito bom ter você aqui todos os dias, de segunda a sexta. E é importante, se você ainda não fez a sua inscrição, faça agora a sua inscrição, inscreva-se no canal, isso fortalece o nosso trabalho. Lembrando também que se você já é inscrito, nossa gratidão e, acima de tudo, faça com que outras pessoas conheçam esse canal. Mande o link aí nos seus grupos, nas suas redes sociais, e isso vai fortalecer muito e nós vamos poder continuar a pregar e divulgar a mensagem da palavra de Deus, ok? Deixe o seu like se gostou e, acima de tudo, faça o seu comentário, porque se você desejar, é só lá nos comentários e pedir o assunto, o livro, o versículo, o tema bíblico que te interessa, e eu com certeza vou estar discorrendo sobre ele para que nós possamos crescer juntos, tá certo? Dito estas coisas, vamos para o texto sagrado que diz desta maneira: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eita palavra boa! Pois é, essa palavra é uma crítica, na verdade, né? Mas a partir deste texto de Atos 1 e 8, eu gostaria de lançar aqui uma crítica ao cristianismo moderno. Professor, por que não uma crítica a todas as religiões? Porque Jesus estava se dirigindo ao cristianismo, não às demais religiões que não professam a fé nele. E essa crítica, ela parte do seguinte princípio. Quando Jesus ele diz, mas recebereis poder. O poder viria do alto, nós hoje temos plena consciência, concordamos em todas as esferas que esse poder seria a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, derramado sobre todos os corações, ele está nos auxiliando, nos conduzindo, nos mostrando o caminho que devemos andar, nos levando à percepção de que Deus espera de cada um dos seus filhos uma mudança de comportamento, na palavra grega metanoia, mudança de mente. E é isso que nós queremos, uma mudança de mente. É isso que o Espírito Santo deseja, que Deus pede a cada um de nós que sejamos transformados. Paulo, escrevendo aos Romanos, deixa isso muito claro, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, agradável, perfeito. Por quê? Para que haja essa transformação definitiva em nós. É muito bonito vermos alguns shows, alguns espetáculos de rodopios, de gritos, de uivos, de línguas estranhas, shows verdadeiros, mas bem lá no fundo, pouco cristianismo. Deus espera uma mudança dos seus filhos. Esse show, esse teatro que algumas denominações e algumas congregações e alguns centros cristãos promovem, desculpa a sinceridade e a franqueza, não tem nada de Deus. Pronto, falei. Vamos lá, vamos pensar. Porque ele diz, recebereis poder, ser-me-eis minhas testemunhas. Esse poder tinha um objetivo. Qual é o objetivo desse poder? É que eu e você, cada cristão, pudesse falar em nome de Deus, pudesse agir em nome de Deus, ser-me-eis minhas testemunhas. Quem é a testemunha? Quem é aquele que fala em nome de alguém? Pois bem, e aí ele dá para nós
algumas verdades que nós precisamos observar no texto. Aonde seríamos testemunhas? Ele fala primeiro, em Jerusalém. E Jerusalém é aquela mentalidade dogmática. Jerusalém representa a vida de dogmas, a vida presa na religiosidade, a vida que está atrelada a esquemas religiosos, com todos os seus parâmetros, com todas as suas nuances, que impede o homem de ser livre. Quando Jesus está dando um dos seus discursos, João registra isso, ele diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E até aí está tudo muito bonito, tudo muito legal, mas o texto continua após uma vírgula. Entrará, sairá e encontrará a pastagem. Ora, o que Jesus estava dizendo e ensinando a todos nós? Ele estava querendo nos mostrar, nos informar que a verdadeira religião é uma religião livre, é uma religião desatrelada de amarras, que não precisa estar com esquemas de favorecimento, que não precisa estar com esquemas de falsa humildade, de falsa religiosidade. A verdadeira religião é livre, é realmente ter comunhão com Deus e amar o próximo. Ponto. Tudo parte daí. Então ele diz, vão para Jerusalém. Vão para Jerusalém e muda isso. Transforma essa mentalidade dogmática e presa em religiosidade pelo Cristo vivo, pelo Cristo da liberdade. É só isso que ele quer de nós. Mas ele continua e diz, eu quero que vocês vão também para a Judéia. E a Judéia, nos dias de Jesus, a Judéia era um lugar onde as pessoas faziam muitos esquemas, muitas tramas, muitas tramóias políticas. E eles trocam essa mentalidade de artimanha, de favorecimento, que não consegue confiar no plano de Deus, no plano divino, mas que vive a traçar imensos esquemas nepotistas, porque ali passava de pai para filho o poder. E aí, para com isso. Confie em Deus. Deus pode e Ele fará com toda certeza aquilo que lhe apraz na minha e na sua vida. Você vai dizer, professor, mas eu queria ser isto, eu queria ser aquilo, eu queria fazer isto, eu queria fazer aquilo. Pois é, só que tem um detalhe. Jesus mesmo quem disse, ninguém pode nada se do céu não lhe for dado. O que o céu te deu? O que é que Deus está de fato interessado em dar para você? Ele quer te dar as alturas, o pináculo dos lugares aonde o nome aparece. Ele quer o seu nome no outdoor, com letras garrafais e luzes multicoloridas. Bom, top, vai lá e aproveita. Não, Deus quer te dar o anonimato. Fica no anonimato. Se você conseguir ficar aonde você foi chamado, você verá que Deus é sempre suficiente. Então, ele queria que saísse da Judéia, ou fosse a Judéia e mudasse, transformasse esses planos. Mas ele diz, vai a Jerusalém, vai a Judéia e vai a Samaria. E o que é Samaria, senão a mentalidade das brigas infinitas, das porfias, das divisões, onde as pessoas querem superioridade? A própria Samaria foi fundada por Jeroboão como capital, no sentido de fazer um racha com a Judéia, com Jerusalém, com a capital do império da época. Então, sai dessa mentalidade de estar brigando por cargos, por posição, por disputas políticas. Sai disso. Vai para um outro lugar. Que lugar é esse? Vai para uma mentalidade de servo, chamados para servir. É isso. Nós, na verdade, somos diáconos. Deus nos chamou. E é lindo quando
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós devemos ser considerados pelos homens como ministros de Cristo. E a palavra ministros ali é hiperetes, uma palavra grega que significa os remadores de baixo. E isso nos lembra a figura das galés, dos navios antigos, onde as pessoas estavam lá em cima no convés tomando água de coco e passeando, pegando sol, conversando com a família, e embaixo os escravos lá no porão, acorrentado de pé e mão, remando para que o navio saísse do lugar quando não tinha vento. E a galera é o seguinte, se ela afundasse, se ela batesse num rochedo ou afundasse por conta de uma onda forte, os escravos iam morrer junto, porque eles eram os riperetes, os remadores de baixo estavam acorrentados e iam ficar por lá. E Deus nos chamou para sermos riperetes da igreja, para sermos os remadores de baixo. E não é somente para servirmos uns aos outros como cristãos, mas é para o cristianismo servir a este mundo corrompido. Que palavra difícil, né? Pois é, mas é isso que nós somos chamados, para servir a quem não pode nos dar nada em troca. Assim como Jesus foi ao Calvário, foi à cruz, por mim e por você, que não podíamos dar nada em troca pela tão grande salvação. E por último, ele diz, vá a Jerusalém, vá a Judéia, vá a Samaria, mas gente, vá também aos confins da terra. Vá lá onde as pessoas são segregadas, vá lá onde ninguém mais vai, onde ninguém mais pode fazer nada para mudar a história. E quando ele diz isso, ele está me lembrando que mesmo entre o cristianismo, dentro das igrejas, dentro dos nossos grupos cristãos, nós temos pessoas segregadas, pessoas que foram colocadas de lado porque tem um defeito na sua personalidade, às vezes até um defeito físico, porque tem uma dificuldade em crescer. E Deus não te chamou para ser segregacionista. Deus te chamou para ser diferente. Então, que nós possamos entender que nós recebemos poder, recebemos virtude do alto com um objetivo útil. É ir a Jerusalém, é ir a Judéia, é ir a Samaria, é ir aos confins da terra. É ir aqui dentro de nós, do nosso próprio coração, e procurar encontrar um caminho para que a mudança aconteça. Afinal, fomos chamados para servir. Faça um excelente dia, uma excelente semana. Afinal de contas, o nosso Deus está aí para nos auxiliar. Forte abraço, fique com Deus. Afinal de contas, Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.